Olá, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre a autocrítica, a, a rigidez que eu tenho comigo mesma, né? E eu sou evangélica e a minha igreja, nossa, eles pregam o amor de Deus. E eu estava refletindo como que eu ainda não consigo perceber esse amor de Deus, sabe? E eu sei que eu estou passando por esse momento, é um aprendizado, mas eu estava fazendo muitas perguntas hoje, né? Tá bem cedinho ainda, mas eu já estou refletindo porque hoje é quarta-feira e já desde sábado, domingo que eu estou pensando nisso. Que eu tenho pensado no último dia, eu falei, né, que eu estou desenterrando o meu talento, né, o meu dom, tentando, esperando em Deus ele me ajudar. E eu acredito que eu estou passando por isso, isso que eu estou passando esses dias é, é uma forma eu aprender a desenterrar, é o que Deus está me ensinando. E a autocrítica também foi uma coisa que os meus filhos me falaram. Há 2 meses atrás, eles me escreveram uma cartinha no Dia das Mães. E a única coisa que eles falaram foi que eu precisava de me cobrar menos. E aí eu ouvi e guardei no coração, né? Então, uma hora eu pensei, vou ter que trabalhar isso daí. E é muito difícil para mim isso. E na verdade tudo é difícil, né? Quando a gente para pensar, a gente vê que é difícil e é mais uma das coisas que eu preciso deixar na mão de Deus para ver o resultado positivo, porque eu não sei o que fazer, né? Eu continuo esses dias lendo bastante sobre a rejeição da mãe, né, quando criança, sobre o abandono do pai quando criança ou vice-versa. O que isso traz de consequência, né, quando adulto. Que isso favorece você se relacionar com pessoas que são narcisistas. E só que isso é uma coisa que, em relação aos meus pais, eu já resolvi. Às vezes eu acho até que volta para ficar mais, né, fortalecer mais essa ideia, mas o que eu tenho visto é que eu tenho que trabalhar é, as minhas fragilidades para que eu não viva esse tipo de relacionamento. Então, eu vejo que a minha autocrítica, o meu julgamento excessivo, até a minha relação com Deus, em relação, a relação, né? De novo, é, a forma de eu me relacionar com Deus, de achar que Deus ali tudo tá me cobrando, sabe? Que é tudo uma disciplina, um castigo. Eu já consegui, já melhorei bastante isso. Mas eu vejo que isso já era para ser melhor em mim, por eu sempre ouvir pregações que falam do amor de Deus. É sempre do amor de Deus que eu ouço assim no ministério, né? Que eu participo. E então eu preciso resolver essa questão. É, são coisas que eu até sei, mas eu não sinto. E eu estava finalizando ontem o meu caderno de desenho, né? Que quando eu fico assim um pouco fora do meu equilíbrio, o que me traz assim uma paz, que eu volto ao meu normal é eu desenhar. Então, aí ontem eu fechei o meu caderno de desenho, terminei ele, tem que começar outro. E E lá eu falei assim, a última coisa que eu escrevi
né? Eu falei as coisas que eu já consegui, coisas muito grandes, assim, valiosas. Mas a última coisa que eu coloquei, assim, que foi eu vi que veio de Deus, e que depois que eu li, vi que eu tinha colocado, era me sentir. Então eu tô precisando focar em mim para eu me sentir. Eu já sei quem eu sou, mas, né, de sentir quem eu sou. E isso foi uma dos últimos pedidos que eu fiz para Deus. Vocês podem ver assistindo os meus últimos vídeos, que eu falei isso para Deus, que eu cheguei no momento que caiu a ficha e que eu vi que eu não me sentia. E aí eu preciso então me sentir, me valorizar, eu preciso me reconhecer para eu ficar, me sentir segura dentro de mim, a segurança, para eu fazer o que eu tenho que fazer em relação ao meu talento, né? Ao meu dom. E eu vejo que eu sempre fui muito criticada. Então, por que que tenho essa autocrítica? Porque eu aprendi isso. A gente vive aquilo que a gente aprende, principalmente das pessoas que a gente confia. Então, eu sempre fui muito criticada, de falar corretamente, a forma de me comportar, de não mexer nas coisas dos outros. Tudo coisas boas que hoje eu estava pensando, por que que a gente foca tanto nas coisas negativas, né, que a gente tem? Ou vê aquilo de uma forma negativa. Isso tudo foi ótimo, né? Eu só estavam me ensinando as coisas certas. E na verdade, essas coisas eu aprendi muito de fora da minha casa. Eu não aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, né? Dessa coisa de ser criticada. Eu não me recordo muito de eu ter sido muito comparada, mas eu acho que eu vivi isso muito no meu casamento. Talvez da pessoa ter percebido que isso já era uma cobrança minha, né? De sempre ter que fazer tudo certo. Eu tive do meu pai, né? Da minha caixa de lápis de coco, eu também conto num vídeo, que eu acho que essa caixa de lápis de coco que o pai não me deu, ele sempre me prometia, era o meu sonho, e ele sempre me prometia se eu tirasse notas muito boas. E às vezes eu chegava e falava com o pai assim, ai pai, tirei 9, né? Quando as provas valiam 10, na minha época. E ele, mas por que que você não tirou 10? Então eu acho que isso também me fez, né, achar nunca que eu tô boa, nunca que eu tô pronta. Então é isso que eu tô precisando trabalhar em mim, né? Que na verdade Deus trabalha em mim porque eu não sei como fazer. De saber que eu nunca vou estar pronta, de carregar isso dentro de mim, colocar isso, viver isso, eu nunca vou estar pronta, né? É só Jesus que foi perfeito. Então eu tenho essas cobranças. E aí durante o meu casamento eu fui muito cobrada e como se eu nunca estivesse certa. Lógico que eu também estava num momento muito confuso, né? Então mistura tudo. Mas eu também tento sempre amenizar as coisas, tá? As coisas foram muito difíceis, mas eu não sei porque eu tento olhar com leveza para esses momentos que eu passei. Talvez eu nem deveria fazer isso. Talvez vai chegar um momento que eu vou olhar isso de uma forma mais profunda e ter um pouco de amor por mim, sabe? De ver que foi muito doloroso e eu não precisava ter passado por algumas coisas que eu passei, né? Mas então eu sofria essas críticas assim todo dia, tudo que eu fazia, tudo era errado, tudo não estava bom, e eu vivi
o pior foi eu aceitar coisas que eu sabia que eu não tinha feito. Aceitar críticas que não eram verdadeiras. E isso é muito grave, isso é gravíssimo. Porque você aceitar ali uma coisa que você acredita que você tá errado, né? Mas você não é aceitar, né? Tentar aceitar. É você ficar dizendo ali para sua mente ali que você tá errado, uma coisa que você sabe que não tá. É você indo contra você mesmo. E eu vivi isso de forma, foi massacrado assim. Então, eu até preciso contar para mim que isso precisa de tempo para ser desfeito, né? Apesar que eu busco a minha cura em Deus e Deus cura rápido, né? Deus faz, tá na palavra. Deus faz, então quer dizer, Deus faz é na hora, é no presente, né? A minha sorte é que eu tenho isso, só que às vezes a gente esquece, né? Precisava escrever na minha testa, Deus faz. E então esse é um momento que eu tô vivendo, de me fortalecer o meu interior, de me sentir segura com o que eu sei e de que e colocar, fortalecer dentro de mim que eu posso errar, que eu vou ser julgada, e eu posso ser julgada, que o mundo é assim, que vão ter sempre pessoas querendo me derrubar, sabe? Eu tenho consciência dessas coisas, mas eu preciso sentir, preciso estar forte em mim, para quando acontecer eu me agarrar nisso e não deixar isso me desestabilizar, né? Até porque eu acredito que para eu viver o meu dom, o meu talento, eu vou precisar disso. Não é possível eu ter passado por tantas coisas difíceis assim e não ser não sei assim, por nada. Tem condições, né? E eu vivi isso no meu doutorado, por exemplo. Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu lembro que eu perguntava para as pessoas o que elas achavam. E o meu orientador leu, eu acho que ele leu, né? Porque ele confiava muito em mim. E, gente, mas quando chegou na minha defesa, eu fui massacrada pela minha banca. E a minha banca foi assim, eu ajudei a escolher minha banca. Eu queria ser avaliada mesmo de verdade. O meu doutorado foi um dos mais difíceis que existe, foi na área de biotecnologia. E eu lembro que a minha banca, os professores eram muito especialistas, eles sabiam assim minúcias daquilo que eu ia apresentar. E assim, o que eu trabalhei no meu doutorado, não foram coisas assim muito palpáveis, muito que eu estudei muito na minha graduação, que foi de farmácia. E eu vou falar isso aqui só para dar um exemplo para vocês de como eu tento fugir dos julgamentos, né? E aí então minha banca era muito assim, era a melhor do Brasil. E aí, não eram coisas que eu tinha muito domínio, porque não eram assuntos assim do meu curso. O meu orientador era agrônomo, eu estudava abacaxi, doenças do abacaxizeiro. Então, farmacêutico não estuda muito plantas, né? A gente estuda a parte ali de medicamento. E eu lembro que viroses, por exemplo, vírus, foi uma das piores disciplinas do meu curso de farmácia, para mim. Então, inseto, eu trabalhei com inseto também, e eu não estudei inseto na minha graduação. Então, não eram coisas assim que eu tinha
né? E eu fui e escolhi pessoas, ajudei a escolher pessoas minha branca que sabia muito disso. E aí o que aconteceu? Eu fui detonada, assim, na minha banca, assim, no meu modo de ver. E aí no final eles me deram, eu tive resultados maravilhosos. A minha tese era um assunto muito bacana, mas eles pediram para que eu fizesse mais experimento para poder fortalecer ainda mais aquele resultado. Mas eu não vi isso como uma coisa boa, sabe? E aí, quando você vai terminar o doutorado, eu falo, o doutorado é legal, o bom doutorado é porque você só faz uma vez. Eu nunca mais queria ver aquilo. É porque você fica vendo tanto, escrevendo, tanto, que, nossa, você não quer mais ver, sabe? Vai chegando um momento, assim, perto da sua defesa. Eu emagreci 10 quilos, assim, em 2 semanas. E que você não quer mais ver aquele negócio. E imagina você ter que fazer mais experimento. É uma coisa que eu achei que ter que acabar e eu tinha que fazer mais experimento. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei a minha tese e eu joguei ela dentro da lixeira. E porque me fizeram perguntas, eu não sabia responder as perguntas, sabe? Foi uma insegurança mesmo, não que eu não sabia o conteúdo, mas foi de apresentação mesmo. Eu peguei e eu joguei a minha tese dentro do lixo. E eu falei, eu vou começar tudo de novo. Eu não sei como eu fiz isso, mas... E só pensei assim, no que eu ia passar, né? Toda aquela trajetória novamente. Porque no mestrado, a minha apresentação foi maravilhosa. Eu lembro que um membro da banca falou que ele nem tinha o que me perguntar, porque tudo que ele pensou em me perguntar, eu já respondi lá na discussão, na parte de discussão. E aí chegou no meu doutorado, na tese, foi esse caos. E aí eu joguei no lixo e, de fato, eu comecei a escrever tudo novamente. E eu falei, agora eu vou fazer do meu jeito. E eu fiz os experimentos, lógico que teve uns problemas, claro. E eu escrevi e fui para a apresentação, os mesmos professores, eu apresentei e eu respondi todas as perguntas. Fiz assim do meu jeito, meu orientador leu, né, mas ele é maravilhoso, corrigiu e eu respondi tudo. E eles perguntaram o que tinha acontecido. Valquírio, o que aconteceu nesses 6 meses? E aí eu falei para eles que eu tinha feito do meu jeito. Então, assim, e eles nem me fizeram perguntas, porque também eu fiz, igual eu fiz na minha dissertação no mestrado. Tudo que eles podiam me perguntar, eu escrevi, tudo. E para vocês terem ideia do estresse que eu passei, eu engravidei nesse período e nem sabia que eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida já com 4 meses, de tão estressante assim que foi. E então, por que eu fiz isso? Por conta para eu não ser julgada. Era eu provando para mim mesma ali, sabe? E o que tem de mais? É isso que eu tenho que aprender. Os julgamentos sempre vão acontecer. E aí cabe o que eu falei no vídeo anterior, né? Do fato e a opinião. É fato, aproveita para usar a seu favor, para melhorar. É fato, é positivo, aproveita para se sentir mais forte, que você sabe. É opinião, avalia se é verdadeiro ou não, para você seguir em frente. Então, eu fico tentando fugir
dessa vida que existe. E sentindo que eu nunca tô preparada, achando que eu nunca sei, porque de fato tem coisas que eu não sei, né? Mas eu tenho que contar as que eu sei e não as que eu não sei, exceto aqui, né? Que aqui eu conto tudo que eu, todas as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu conto aqui, né? Que também eu acredito que é uma forma de Deus me ensinar e talvez está quebrando isso em mim, né? Trazendo um quebrantamento, porque é difícil. Eu não me imagino aqui, ó, eu tô falando olhando para mim mesma. Eu tô falando para mim. E eu comecei isso aqui, gente, fazer esses vídeos, foi assim, porque Deus mandou eu fazer, deu uma ordem para eu fazer. E aí eu tenho que ter todo o cuidado, né? Porque eu sou divorciada, então, né? Ter cuidado no que eu falo em relação aos meus filhos, do que eu posso falar de mim, o que eu não posso. Mas eu me exponho muito, porque eu não conseguia me expor nada. Imagina uma pessoa que se escondia. Eu ainda estou fazendo isso, né? Eu ainda estou escondida, porque o talento que eu tenho, uma hora vocês vão saber. E ele está escondido. Porque mesmo eu vivendo tudo que eu vivi de muito sofrimento, muitas tristezas, eu falo assim que eu chorei baldes de lágrimas. Nossa, eu sofri demais da conta. E mesmo assim, no meu negócio, eu evoluía. Deus ia me dando, eu ia aprendendo. E eu acho que é o que me fez caminhar, assim, me suportar, sabe? Ainda tá viva. Foi a paixão que eu tenho pelo meu negócio. Na verdade, até foi uma descoberta, né? Eu amar o café e eu me empenho de aprender. Eu fiz cursos, eu estudei. Agora que eu dei uma parada, até para falar para mim, olha, eu já sei. Não é que eu já sei tudo, eu preciso dar um tempo, tipo, eu preciso usar o que eu aprendi, eu preciso aplicar o que eu aprendi, né? Parar de usar, de ser teoria, eu preciso colocar mais isso na prática. E não é nem que eu ficava em livros estudando, foi mais por cursos, né? Conversar, experimentar, fazer testes. Então, eu aprendi, mas é muito. Eu sei coisas que não se sabe sobre café no mundo inteiro. Eu sei e não contei para ninguém. Eu sei e ainda não escrevi. Nem para o meu ex-orientador, que eu falo que ele é meu orientador para sempre, eu ainda não falei. Eu tive um resultado inédito agora nessa última safra. Eu tive até a resposta dele para uma pessoa que comprou o meu café, que nem sabe como eu fiz aquele café. E ele falou coisas assim que não existe aquilo que aconteceu, né? E olha só, é uma prova externa, né? É uma pessoa que eu não conheço que comprou meu café e que eu falei, olha, quando você preparar, fazer seus testes aí para torra, você torrar, eu falei com ele, eu quero um café torrado pelas suas mãos. E eu quero que você me fale o resultado, né? E ele me contou, ele me mandou assim uma mensagem e me contou. E aquilo assim é inédito, mas eu ainda não usei isso. Por que eu não usei? Qualquer outra pessoa já tinha feito um marketing e eu ainda não usei. Porque eu não sei como fazer. Eu fico achando que a Eli ainda pode ter alguma falha. Pode que... Nossa, eu tenho que repetir nessa safra agora para ver se é aquilo mesmo. E eu tenho certeza absoluta que está perfeito, porque veio de Deus, foi Deus que me ensinou. Deus que falou, Valquíria, faz assim, muda isso, faz isso. De coisas que ele me ensinou agora, de coisas que ele me ensinou
nesses 8 anos que eu me dedico com café especial, de coisas que ele usou o meu orientador para me falar, de que ele usou colegas lá do mestrado, do doutorado para me falar, né? Da frase, a frase mais importante, o ensinamento mais importante que eu tive do meu orientador, que foi meu orientador do mestrado e doutorado. Ele falou: Valquíria, faça as coisas simples com excelência. E é isso que eu busco fazer no café, né, no dia a dia. Então isso é um dos meus talentos, que está guardado, que está escondido. E é o que ele falou: faça as coisas simples com excelência. Eu fiz uma coisa excelente, uma coisa inédita, de uma forma simples, que qualquer um pode fazer. E só que igual eu falei para vocês também em um dos vídeos, eu fiz o planejamento estratégico do meu negócio e eu vi que o problema do meu negócio sou eu. Então, o que Deus, acredito que está fazendo esse mover em mim, né? Eu tive que ficar sozinha, né? Falo que do divórcio, né? E olhar para mim, e Deus está me tratando, Deus está trabalhando em mim, Deus está me curando rápido, porque tem 1 ano e um pouquinho que eu comecei a olhar para mim, que foi o meu grande milagre, que eu conto um dos meus vídeos, que eu descobri aqui, fazendo o vídeo, eu descobri que foi o meu grande milagre, que foi olhar para mim, conseguir olhar para mim, que foi um propósito forte que eu fiz, que nem eu fiz, Deus foi dando a direção, falando faz, vai e tal. E aí aconteceu desse despertar para eu cuidar de mim. E aí eu vivo cada semana, cada dia, com dificuldades, com desafios. Só que tem uma coisa muito legal: eu amo desafio. Só que é ruim quando a gente é o desafio, né? Então eu sempre amei o desafio. Qualquer coisa que eu pego para resolver, eu consigo resolver com o que eu tenho ali ao meu entorno, sabe? Eu amo projetar, eu amo fazer projetos. Eu pego ali, estudo, consigo montar, otimizar. Eu amo aprender. Eu amo contar o que eu sei, eu amo ensinar. Mas tô escondida, né? Tem que aparecer. E aí, para isso, precisa de coragem, né? Que eu falei também em um dos vídeos. E coragem. A coragem é uma ação. A coragem é uma reação, na verdade. A coragem é a reagir ao medo. E eu tenho observado que a gente tem que estar preparado para reagir ao medo. A gente precisa ter paz, a gente precisa ter segurança interna, segurança externa, onde você vive, as pessoas que você convive. Só que eu tô percebendo que isso nunca vai ser perfeito. E é isso que eu preciso trabalhar em mim, que é o que eu tô falando nesse vídeo aqui sobre a autocrítica. A autocrítica de tudo tá perfeito. Teve um dia que uma pessoa falou comigo que me irritou, que falou assim: para de querer ser perfeitinha. E eu ouvi isso, foi em fevereiro desse ano. Foi de uma pessoa assim, bem séria, mas uma pessoa assim que sabe o que fala, sabe? Que é meio que inquestionável o que a pessoa fala. Mas eu não gostei, não. Para de ser perfeitinha, Valquíria. Para de tudo certinho. Ela falou no diminutivo, que me irritou, mas eu guardei, né? Porque ninguém fala nada com a gente por acaso, sabe? É muito raro. Né? Quando a gente assim tá em busca assim de Deus, você percebe quando é para você guardar aquilo. Eu sou muito assim, eu filtro muito fácil as coisas. Eu tenho um sistema de filtragem assim muito automático. Eu guardo de alguma forma aquilo que me acrescenta,
que eu tenho que avaliar. E eu guardo aquilo para um momento eu olhar aquilo, não é na hora também ali que eu começo a pensar, não. E isso é desde criança, eu sempre fui assim. Às vezes eu lembro de coisas, de... Ai, por exemplo, a água para mim é muito importante, né? Tanto é que o meu café chama Café das Águas. E até hoje eu entendo ainda por que desse nome, porque foi um nome que Deus me deu. E eu lembro que teve um dia que eu estava vendo alguma coisa de água, que eu lembrei da minha primeira aula de bioquímica da faculdade, sobre água. Coisa que eu nunca tinha lembrado na minha vida. Aí eu peguei aquela informação e juntei ali com o que eu estava vivendo, precisando aprender ali do café e consegui resolver aquilo. Então eu tenho um sistema de filtragem muito bom. Mas para mim, eu vejo que no meu casamento, por exemplo, eu não usei esse sistema de filtragem. Porque eu acreditava, né, na pessoa que eu estava casada. Acreditava que ele queria o meu bem e que ele queria que eu crescesse, evoluísse. Então eu ouvia. E só que é o que eu falei, às vezes eu ouvia uma coisa ali que não era verdade e eu tentava fazer aquilo ser uma verdade para mim. Então, eu me perdoo, já me perdoei por isso, porque era a circunstância, era o momento, era o que eu acreditava, é o que eu aprendi, né? Hoje eu vivo um outro momento, é um outro aprendizado e sempre colocando aqui que porque eu permiti, né? Agora, por que que eu permiti? Por isso tudo, pelo meu momento que eu permiti, né? Não é o outro, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi, gente, na hora que eu fui, antes de me olhar, eu acho. Na verdade, foi no momento, assim, acho que na semana. Quando eu despertei para olhar para mim, foi quando eu entendi que a gente não consegue mudar o outro. Às vezes a gente tem que desistir. Porque você não consegue. Você consegue inspirar, mas mudar, olha, não consegue. É doloroso, mas você não consegue, infelizmente. Inspirar você consegue. E você inspira mudando. Você inspira mostrando que você mudou, né? E é o que eu tenho tentado falar, mostrar aqui, né? Mostrar para vocês como é que eu tenho tentado viver de novo, me olhar com outros olhos, tentar me olhar com os olhos de Deus, né? Até eu comecei a fazer esse vídeo aqui porque eu estava muito angustiada e eu subi aqui e orei e falei com Deus para Ele falar comigo, porque eu me expus esses dias num lugar que eu não deveria estar, mas eu tinha que estar por conta de pessoas que eu amo, que estariam lá. E assim, e tem as consequências, né? Você fica, você se afasta de Deus. Porque aqui no Salmo 139 eu estava vendo que Deus nunca se afasta da gente. É a gente que se afasta de Deus. Mas eu vi também durante esses dias que eu não fiquei muito, eu não me afastei dele por muito tempo. Eu estou aprendendo que cada dia eu tenho ficado mais forte. Que esses momentos vão acontecer em que eu vou ter que estar em lugares que eu não deveria estar. Mas eu preciso estar até para cumprir com o meu propósito, com o meu dom, né, com o meu talento. Mas que quando eu sair dali, eu volto para perto de Deus de novo, né? E talvez essa seja a nossa função aqui, né? A gente às vezes tem que
se perder um pouco para ganhar outros, mas tendo consciência que a gente vai perder um pouquinho ali, um tempinho curto, e que depois a gente volta para perto de Deus de novo, porque tem lugares que Deus não está. Ele não pode estar. E Deus não está no pecado, Deus não está na sujeira, Deus não está. E aí, quando você precisa se propor a estar nesses lugares, você vai perder, você vai se afastar um pouquinho de Deus, cada dia menos, eu tenho aprendido, e que vão ter consequências. E talvez nessas consequências eu pelo menos percebi em que eu fiquei mais frágil para as minhas fraquezas. E foi o que eu estava angustiada, que eu estava triste, porque eu não consegui vencer um pecado. Então aí a minha cobrança, o peso, a minha autocrítica. E aí eu estava me vendo assim, poxa, eu estava não sentindo temor por Deus, eu estava sentindo tremor, sentindo medo e não respeito. Então, leia esse Salmo 139, ele é lindo. Ele fala que Deus sabe de tudo da gente, tudo. Sabe tudo que vai acontecer. Ele fez um livro para mim. E ali fala, Senhor, tu sondas e me conheces. Sabe do meu deitar, do meu me assentar, do meu levantar. Que não tem como fugir de Deus. Não tem como. E ele fala que mesmo que eu estiver nas trevas, ele vai ali e ele faz com que em torno de mim tenha luz. Gente, é muito lindo esse Salmo 139. E também em Provérbios 12, ou Provérbios 16, mais ou menos, versículos, acho que 6, fala assim, que as iniquidades, que você é purificado das iniquidades através das misericórdias e da verdade. E assim, é o que eu tenho tentado trabalhar em mim, me fortalecer, né, em relação a essa autocrítica de que está escrito na palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias você tem as misericórdias do Senhor, né? E você é purificado pelas misericórdias, quer dizer, você depende dele, e através da verdade, quando você é verdadeiro com Deus, eu preciso trabalhar em mim essa autossuficiência, sabe? Saber que também sentir, porque eu sei que eu dependo totalmente de Deus. E nesse salmo fala disso, Salmo 139, dessa nossa fragilidade. Que Deus sabe de tudo. Antes de eu pensar em falar, Ele já sabe o que eu vou falar. E esses dias eu li o seguinte assim, confia as tuas obras ao Senhor, acho que foi ontem de manhã. E Ele vai fazer aquilo que eu penso, alguma coisa assim. E isso ficou muito forte em mim, assim, de confiar as minhas obras ao Senhor. Então faz e confia, né? Vai fazendo que Deus confia, que fala, você vai andando, Deus vai abrindo caminho. E aí nesse Salmo 139 fala assim que eu sou uma obra de Deus, que Deus me fez. Gente, Deus me fez. Eu sou uma obra dele, Deus é perfeito. Deus me fez de uma forma, Deus me fez perfeita. Eu é que estou me estragando. E assim, e não é o outro que me estraga, não é o inimigo, sou eu mesma. Eu que tenho que cuidar de mim, que me proteger, que me fortalecer. E como eu faço isso? Da minha intimidade com Deus, a minha relação com Deus, o meu olhar para Deus, a minha proximidade com Deus, a minha confiança em Deus. E isso é que vai me encher. Isso que vai me fazer me sentir
É o meu Deus que faz tudo. É maravilhoso ter Ele, né? Fique na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.